Hebreus capítulo 4, versículo 1. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo: e repousou Deus de todas as suas obras do sétimo dia. E outra vez neste lugar: não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles que primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez, um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, uma vez mais, nós clamamos ao Senhor nessa noite, nós buscamos a Tua face, Senhor, nesse lugar. Entregamos a Ti a nossa adoração, entregamos a Ti o nosso coração, rendemos-nos diante da Tua face, e o nosso espírito clama pela Tua palavra. A nossa alma anseia pela Tua presença e pelos desígnios eternos. Por isso, nessa noite, pelo Espírito Santo, ministra em nós as verdades espirituais e faz-nos crescer um pouco mais na Tua presença. Que o Teu reino possa avançar dentro de nós e nos conduzir no caminho eterno a cada dia. Mesmo vivendo na terra, os nossos olhos e o nosso coração possam estar na eternidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluias. Quero compartilhar com vocês essa noite essa palavra do Senhor tão poderosa. Eu quero colocar um título nessa palavra: o corte da palavra de Deus. O que a palavra de Deus pode fazer na vida de um homem, de uma mulher, se esse der lugar para a palavra? A palavra de Deus, como nós lemos em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. O escritor estava falando da palavra de Deus. Ele não estava falando da palavra dos homens, estava falando da palavra de Deus, que foi expressa, que foi dita através dos homens, mas quem disse foi o Espírito de Deus. Foi a boca do Senhor quem pronunciou as palavras. E antes de entrar na palavra, eu quero fazer uma pergunta para você. Nós lemos um texto grande, mas é para que haja um entendimento naquilo que nós queremos falar. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você pode responder para você mesmo, mas com sinceridade, dentro da sua alma. E a pergunta é a seguinte: com base no texto que nós lemos, você já entrou no descanso do Senhor? A sua alma já repousa no descanso do Senhor? O seu coração já descansa na presença do Senhor? Porque uma coisa é certa, nós vimos aqui nesse texto, querido, falando sobre a geração que estava no deserto, falando daqueles que saíram do Egito após o cativeiro, a escravidão de 430 anos, agora saindo do Egito, passando pelo deserto, indo rumo à terra prometida, saindo da servidão, da casa da servidão,
saindo do lugar do castigo, da dor, da morte, do sofrimento, da angústia, entrando pelo deserto por um tratamento de Deus, mas rumo com endereço à terra prometida, com endereço ao descanso, com endereço à vontade e o propósito de Deus. Assim aconteceu com Israel quando estava no Egito. Deus os resgata com mão forte do Egito. Eles saem do Egito através de atos poderosos de Deus. Eles vão ao deserto, e o propósito do deserto era com que Deus tratasse, trabalhasse no seu coração, trabalhasse nas suas almas e os levasse para a terra prometida, os levassem para o descanso prometido. E nós vimos nesse texto que a palavra do Senhor falou do descanso em Deus, mas a palavra do Senhor também falou da desobediência, e a palavra do Senhor também falou daqueles que ouviram as boas novas, recorrentemente ouvindo as boas novas, mas eles não tiveram fé para absolver as boas novas. Eles não tiveram fé para crer nas boas novas. Eles não tiveram fé para entrar no repouso de Deus. Eles não tiveram fé para viver a palavra de Deus. E aí o Senhor nos dá essa palavra, trazendo para nós uma exortação, que o repouso de Deus, ele é um repouso verdadeiro, que o descanso de Deus é um descanso verdadeiro, mas muitos não conseguiram entrar no repouso de Deus. Muitos não conseguiram descansar no Senhor por causa da desobediência. Agora, querido, o que o Senhor vai falar conosco nessa noite é muito forte através desse texto. Eu quero que você preste bastante atenção. O Salmo 37, o verso 7, Davi diz o seguinte: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Davi vai dizer: descansa no Senhor. Quem pode dizer descansa no Senhor, senão aquele que realmente descansa sua alma na presença de Deus? Senão aquele ou aquela que realmente confia no Senhor, que coloca a sua vida no propósito de Deus, que olha para Deus, que confia em Deus, que espera em Deus. O salmista vai dizer isso com muita firmeza na sua alma, com muita convicção no seu espírito, porque era alguém que descansava no Senhor. O texto de Hebreus capítulo 4 começa dizendo o seguinte, o versículo 1, querido: temamos, pois, que porventura, deixado a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. O escritor aos Hebreus começa dizendo assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no repouso. E quando ele fala isso, ele faz menção ao povo no deserto. Ele faz menção à nação que estava cativa, presa, sofrendo, padecendo e morrendo na mão de Faraó. Essa nação que saíra para o deserto com destino à terra prometida, com destino a um propósito de Deus, a vontade de Deus e as bênçãos de Deus. Agora, as boas novas foram pregadas para eles no deserto, mas a Bíblia está dizendo que nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé daqueles que ouviram. Sabe, querido, eu e você podemos ouvir a palavra de Deus, podemos ouvir as pregações e pregações, anúncios da palavra, podemos ler a palavra, podemos ouvir a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Mas se nós não misturarmos a nossa fé com a palavra, se nós não crermos na palavra e nós não agirmos na palavra, de nada vai aproveitar em nossas vidas. Quantas pessoas escutam palavras e mais palavras, pregações e mais pregações, leem a Bíblia, mas parece que a vida não muda, parece que as coisas não acontecem, parece que a porta não se abre, parece que o céu não se abre. A Bíblia diz que esse povo que estava no deserto ouviu as boas novas do Senhor. Eles ouviram as promessas do Senhor, eles contemplaram os sinais, os prodígios, as maravilhas, mas a palavra de Deus diz que eles não receberam as boas novas com fé. Eles ouviram a palavra, mas eles não tiveram fé suficiente para ativar a palavra. Eles não tiveram fé suficiente para viver a palavra. Eles não tiveram fé suficiente para colocar em prática a palavra. E aí, querido, uma coisa vai acontecer muito terrível nessa situação e nesse contexto de Israel no deserto. Porque, meu amado,
Quando alguém escuta a palavra e não cumpre, é como Tiago diz, é como o homem que se olha no espelho e quando ele sai, logo ele se esquece de como ele era. A Bíblia diz que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. E esse povo recorrentemente ouvia a palavra, mas por muitas vezes, se não por quase todas as vezes, era desobediente à palavra de Deus. E o texto deixa para mim e para você uma expressão do descanso de Deus. Se nós ouvimos a palavra, nós não misturamos com a fé, não ativamos no espírito, nós somos chamados de desobedientes. E consequentemente de sermos desobedientes, não entramos no descanso do Senhor. Não entramos no descanso na presença de Deus. Porque não adianta ouvir a palavra e não exercer fé na palavra. Não adianta ouvir a palavra e desobedecer ao Senhor. O descanso de Deus, querido, é para quem tem comunhão com Ele. É para quem ouve a sua voz. É para quem vive no seu propósito. O versículo 3 diz, porque nós, os que temos crido, agora o leitor, o escritor está falando sobre nós. Ele faz uma comparação de nós com o povo no deserto. Versículo 3, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse, assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez disse, não entrarão no meu repouso. Sabe o que aconteceu? No 7º dia, depois que Deus criou todas as coisas, o que a Bíblia diz que aconteceu? Deus descansou. Só que nós sabemos que Deus não se cansa, querido. Deus repousou das suas obras. Deus parou de fazer as obras. Ele terminou. Ele achou por bem que estava pronto e estava completo, não precisava fazer mais nada. Deus parou. A Bíblia fala que Deus descansou. Agora, o escritor está dizendo que Deus jurou na sua ira que eles não entrariam no seu repouso, ou no repouso de Deus, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Sabe o que ele está dizendo, querido? Que aquele povo no deserto, que morreu no deserto, não conseguiu repousar na presença de Deus, não conseguiu entrar no descanso de Deus, não conseguiu entrar naquilo que só Deus pode proporcionar para um coração angustiado, para um coração atribulado, o descanso do Senhor. E Deus disse, eu jurei na minha ira que eles não entrariam no meu repouso. Sabe por quê? Por causa da desobediência, por causa da teimosia, por causa das fraquezas carnais, por causa, querido, do desleixo com a vontade de Deus, porque os seus olhos não estavam fixos na promessa, na herança, os seus olhos não estavam fixos no Senhor, e o seu coração não estava desejoso pela presença e pela palavra de Deus. O versículo 6 vai dizer, visto pois que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Você sabe que toda aquela geração do deserto morreu? Os únicos que entraram foram Caleb e Josué, e a geração desses homens que entraram na terra prometida. E todos os demais morreram no deserto. Eles não entraram no descanso. Só que o texto de Hebreus vai dizer algumas coisas para mim e para você muito importantes. Quem levou o povo para a terra prometida? Josué. Josué conduz o povo à terra. Josué dá entrada a esse povo à terra prometida. E nós sabemos que o mesmo Josué distribui as porções de terra para o povo de Israel, e eles passam a viver em Canaã, tomando posse da promessa, aquela geração que ouviu a voz de Deus, partindo de Josué e de Caleb. Agora a Bíblia diz, no versículo 6, visto pois que resta que alguns entrem nele, e aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Olha o que ele está dizendo. Josué levou o povo para a terra prometida. Josué conduziu o povo que sofria no Egito, a nação que estava cativa no Egito, para a terra prometida. Mas só que esse repouso era um repouso físico, era um repouso humano,
onde descansava o povo da escravidão, do sofrimento, da dor, da lamúria da vida. Só que o repouso que o escritor está tratando vai muito além do repouso físico, vai muito além do descanso natural. O versículo 9: portanto resta ainda o repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Quando você vive doido, ansioso, angustiado, quando você vive nas angústias da vida, quando você vive nas ansiedades da vida, há uma palavra para isso. Jesus disse: não andeis, pois, ansiosos pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de vestir. Não é a vida maior do que o corpo, do que a comida, do que a bebida? Jesus, Ele deixa claro para mim e para você isso, que os nossos corações devem estar fixados em Deus, esperando em Deus. Mas no contexto de descanso que Ele está falando, o seguinte, o autor começa dizendo: temamos. Uma coisa é a ansiedade, querido, uma coisa é a frustração da vida, uma coisa é os objetivos não alcançados, uma coisa é quando você está ansioso pelas coisas. Há uma palavra de Deus para isso, que nós temos que lançar todas as nossas ansiedades diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E como é que nós lançamos? Pastor, como é que nós fazemos? Nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos o Senhor, nós confiamos no Senhor, fazemos a nossa parte no Senhor. Mas o que diz respeito ao descanso, o que Ele está falando? Ele está falando de uma entrega total do nosso coração, com relação ao caminho de Deus, à vontade de Deus, à obra de Deus. Porque aquele povo estava no deserto, querido. Talvez você esteja no deserto nessa noite. O deserto é o lugar onde a prova se intensifica. O deserto é o lugar onde o nosso coração é provado. O deserto é um lugar onde as nossas palavras deixam marcas diante da nossa vida. O deserto é um momento onde nós somos mexidos. E o povo foi mexido no deserto por muitas vezes, e as declarações saíam das suas bocas, e o que saía era desobediência, falta de fé. O que saía da sua boca era incredulidade. O que saía do seu coração, querido, era tudo aquilo que Deus não queria ouvir. Por isso Deus disse: esse povo não entrou no meu descanso, esse povo não repousou na minha presença, esse povo não aprendeu a confiar em mim, esse povo não aprendeu a andar na minha presença, esse povo não aprendeu a descansar em mim. Quando ele começa dizendo temamos, é equivalente ao que está em 1 Coríntios 9, 27, querido. Eu quero ler do 24 ao 27, 1 Coríntios 9, 24 ao 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Pois eu assim corro, não com uma coisa incerta, assim combato, não combatendo com o ar. Antes subjugo o meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Paulo está dizendo: eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Ele coloca a sua condição nessa corrida. Ele coloca a sua condição nesse estádio, como esse corredor que está buscando prêmio. E que prêmio que o Paulo está querendo? É uma coroa de louro? O que Paulo está querendo? Um troféu? O que será que ele está desejando nessa corrida? Não, é uma figura. A figura do atleta cristão, daquele que está buscando sim o prêmio eterno, daquele que está com o foco na eternidade. Ele está correndo com o seu foco na eternidade. Ele não tem tempo para desobediência, ele não tem tempo para parar, ele não tem tempo para desistir, ele não tem tempo para murmurar, querido. Ele tem um foco, e o seu foco é o Senhor, o seu coração está na presença de Deus. Por isso a pergunta, será, querido, que nós já entramos no descanso do Senhor? Será que realmente, verdadeiramente nós descansamos na presença de Deus? Há um outro texto que Paulo diz assim: para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos,
Quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Prêmio. O prêmio é a salvação da sua alma. O prêmio é estar com Jesus um dia. O prêmio é entrar nas moradas celestiais. E Ele mesmo vai dizer, uma coisa Ele faz, Ele esquece do seu passado. Ele não se envolve mais com as coisas que ficaram para trás. Ele tem um alvo na frente. Ele tem um foco. Ele tem um propósito. Ele tem uma caminhada. E Ele faz essa comparação, querido, que eu e você não podemos viver como a geração que viveu no deserto, de uma maneira desobediente à voz do Senhor. Você já viu a pessoa, querido, que está longe de Deus, que está afastada de Deus, anda numa inquietação, numa angústia que não para? Parece que não tem descanso na alma, parece que não tem paz, parece que não tem descanso, porque a presença de Deus está longe. Não, é porque ele ou ela está longe da presença de Deus. Falta descanso, aí a murmuração, a desobediência, a desencanto, a toda palavra contrária, longe da presença de Deus. Deus fez promessas para esse povo, assim como Deus fez promessas para mim e para você. Há promessas diante das nossas vidas feitas pelo Senhor. Só que deixa eu falar para você, querido, todas as promessas que Deus fez, elas são condicionais. Por que elas são condicionais? A palavra promessa, ela é vista 53 vezes no Novo Testamento. 53 vezes a palavra promessa. 14 vezes essa palavra é encontrada no livro de Hebreus, o qual nós lemos. Mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento. 14 vezes nós encontramos as promessas da palavra do Senhor no livro de Hebreus. Nós encontramos 10 vezes na Epístola aos Gálatas e encontramos 8 vezes aos Romanos. E todas essas leituras, que eu não vou mencionar aqui, mas todas essas promessas mencionadas na palavra, elas são condicionais. Como assim, pastor, condicionais? Todas as promessas contidas na palavra, elas têm uma condição, a obediência. Elas têm uma condição, o compromisso. Elas têm uma condição, a nossa vida em Deus. Ela tem uma condição, o nosso compromisso com Deus. Ela tem uma condição, a nossa obediência ao Senhor. Há muitas promessas aqui, assim como havia para Israel no deserto, assim como havia para Israel no Egito ainda, assim como havia para eles no deserto. Mas todos eles pereceram, porque eles preferiram entrar pelo caminho da desobediência. Eles preferiram não entrar no descanso do Senhor. Eles preferiram, querido, eles ouviram a palavra, mas eles não deixaram, eles não ativaram a palavra pela fé. Eles não viveram a palavra pela fé. E aí todos eles sucumbiram no deserto. Todos eles morreram no deserto. Todas as promessas que são favoráveis para mim e para você, elas estão condicionadas para o seu cumprimento na obediência. Só pode acontecer se você obedecer. Até rimou, né? Só pode acontecer se você obedecer. Caso contrário, querido, esquece a promessa de Deus. Todas elas estão condicionadas à obediência. Agora, o descanso de Deus, nós só vamos viver e sentir se nós estivermos nessa condição. O descanso de Deus, além da sua presença em nós, além da sua paz, o seu descanso em nós, também fala da salvação. Não está falando de um dia de guarda, não está falando de um dia particular para guardar o descanso, não é isso. Ainda que ele fala do dia sabático, do descanso sabático, mencionando que no 7º dia Deus parou de fazer todas as coisas e descansou. Mas o que ele está dizendo para mim e para você não é de um dia. Ele está falando de uma pessoa. Ele está falando da nossa vida na presença de Deus, em descansar no Senhor. E quando ele fala do descanso, ele faz menção justamente à falta de fé, justamente à desobediência, justamente a não esperar no Senhor, a não entrar na presença de Deus. Muitas vezes, querido, por causa das nossas inseguranças, dúvidas, nós deixamos de aproveitar o melhor de Deus, de tomar posse do melhor de Deus. Por isso que ele fala, temamos que alguns não entrem no repouso da presença de Deus.
Agora, nós temos um exemplo, nós olhamos para a geração no deserto, para o povo no deserto, nós temos um exemplo que nós não devemos imitar. Tem muito exemplo bom, querido, que você deve seguir, mas tem muito exemplo que você não deve imitar de maneira nenhuma. Há muitas lições que nós temos aqui que nós não podemos seguir. Esse povo que fez coisas horrendas diante do Senhor por falta de fé e desobediência, recebeu o severo juízo e o castigo de Deus. Por causa da sua desobediência, veio o juízo de Deus. Por não dar atenção aos avisos, negligenciando a promessa de descanso espiritual. Você acha que Deus queria levar só o povo para uma terra para dar descanso para ele dos inimigos? O Senhor queria dar algo além, querido, não só um descanso físico, mas Deus queria dar um descanso espiritual para o seu povo. Deus queria ser Deus do seu povo. Deus queria ser Deus dentro do seu povo. Ele queria guiar o seu povo intimamente. Mais do que um descanso físico, natural, geográfico, localizado, Deus queria dar um descanso espiritual para a sua nação. Isso que diferencia o povo de Deus, amado. Isso que diferencia aquele que serve a Deus, aquele que tem comunhão com Deus, aquele que descansa no Senhor, aquele que espera no Senhor. Mas eles não deram ouvido aos avisos, negligenciaram a promessa desse descanso. Eles não deram ouvidos no dia que se chama hoje, como a Bíblia está dizendo, porque lá no dia deles era o dia que se chama hoje. Era o dia que Deus daria descanso para eles, assim como Deus está dizendo hoje para mim e para você. O dia que se chama hoje é hoje mesmo, onde nós entramos no descanso do Senhor, e nós precisamos nos esforçar para isso. Ah, pastor, mas Jesus já fez toda a obra na cruz por mim, já me salvou, já me libertou, já me curou, já me deu a vida eterna. Sim, sim. Só falando de descanso, querido, eu e você nos esforçamos para viver na presença de Deus, porque uma coisa é certa, a minha carne e a sua carne, querido, não quer agradar a Deus. Os nossos desejos não querem agradar o Senhor. Muitas vezes as nossas vontades não querem fazer a vontade de Deus. E nós corremos o risco de entrar pelo caminho da desobediência. Nós corremos o risco de não exercer fé. E a Bíblia diz que tudo aquilo que não é de fé é pecado. Nós corremos o risco de perder o propósito. Sabe por quê? Porque muitos de nós podemos permitir que forças estranhas impeçam a nossa carreira. Isso é muito sério, querido. Podemos permitir que embaraços embaraçem a nossa carreira. Podemos permitir coisas envoltas em nossas vidas impeçam a nossa corrida. E aí cada um vai dar a sua desculpa. Ah, não pude, não deu. A circunstância foi mais forte. A enfermidade foi mais forte. Os problemas foram maiores. As adversidades foram tantas que eu não suportei. Nós mesmos podemos permitir que essas coisas, ou que forças estranhas, contrárias, roubem a nossa carreira, impeçam a nossa carreira espiritual. Romanos capítulo 2, o versículo 6 diz: mas segundo a tua dureza de coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Naum 1, versículo 3, a parte A: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocência. Eles ouviram a palavra das boas novas, eles presenciaram os sinais e a glória de Deus, mas eles preferiram o caminho da desobediência. Eles preferiram não exercer fé no Senhor. Eles preferiram não viver a vontade do Senhor. E a Bíblia diz que por eles viverem dessa maneira, nada lhes aproveitou. Nada lhes aproveitou, porque eles não tomaram posse daquilo que Deus falou. Eles não entraram no repouso de Deus. Eles não entraram no descanso do Senhor. Agora, querido, deixa eu falar uma coisa para você. O descanso de Deus não é uma imposição. Nós podemos entrar e podemos não entrar. Está à nossa disposição. E o dia que se chama hoje, realmente é hoje. Está à nossa disposição. Nós podemos entrar no descanso do Senhor, ou nós podemos rejeitar o descanso do Senhor. Agora, o que nos exclui? Duas coisas: a incredulidade e a desobediência. O que nos exclui do descanso do Senhor? Incredulidade, falta de fé, e desobediência ao seu propósito. Quantos estão vivendo, querido, dessa maneira? Com incredulidade e desobediência diante do Senhor. Não tem descanso, meu irmão. Vai descansar no quê? Vai descansar em quem?
se viveram uma vida contrária aos princípios de Deus. O próprio apóstolo Paulo, que teve a revelação de Jesus, Jesus aparece para ele. Paulo vai dizer em Efésios 3,19: conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ele escrevia cartas para as igrejas e dizia coisas como essa: nós precisamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que nós possamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Só uma pessoa que está plena em Deus pode descansar no Senhor, pode ter o seu coração em paz, o descanso de Deus. Sabe, querido, que o descanso do Senhor faz eu e você como filhos da sua essência. Assim como Deus descansa, nós descansamos. E o descanso não se trata do descanso físico, mas do descanso espiritual que eu estou falando. A paz do Senhor, o descanso do Senhor, em não viver como viveu a geração no deserto. Quando Jesus está na cruz, João 19:30, as últimas palavras do Senhor, antes de Jesus entregar o Espírito ao Pai, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, está consumado. Jesus estava dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, está feito a obra por completo, está pago o preço, está quitada a dívida. Agora o povo pode descansar, agora as almas podem descansar. Se elas quiserem, elas podem entrar no descanso, porque eu abri a porta para o descanso do meu povo. Eu abri a porta para as almas entrarem no Senhor e descansarem na sua presença. Quando Jesus está consumado, nada mais era que estava acontecendo, querido. Estava dando a oportunidade para mim e para você entrarmos no descanso do Senhor. Jesus disse em Mateus 11:28: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aleluias! Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aprendei de mim, Jesus está dizendo. Sabe, querido, Agostinho escreveu uma frase que eu acho muito linda. Eu já li algumas vezes na igreja, eu quero ler de novo hoje. Ele disse o seguinte: Fizeste-me para ti, Senhor, inquieto está o nosso coração, enquanto não encontra repouso em ti. Ele disse: Fizeste-nos para ti, Senhor, inquieto está o nosso coração, enquanto não encontra repouso em ti. O homem vai continuar inquieto sobre a terra enquanto o seu coração não encontrar com o Senhor, enquanto o seu coração não repousar na presença de Deus. Quando o povo estava no deserto, em um momento Deus quis extirpar aquele povo por causa da desobediência. Sabia que Deus queria matar o povo, querido, por causa da desobediência? Sabia que Deus queria matar o povo no deserto por causa da teimosia? Mas a Bíblia diz que Moisés intercede pelo povo. Pastor, Deus queria matar o povo? Queria matar todo mundo, irmão. Meu Deus, queria exterminar todo mundo por causa do quê? Porque dizia assim: esse povo é um povo obstinado, um povo de dura cerviz, este povo é um povo teimoso, um povo que não ouve minha voz. Moisés, eu vou acabar com todo mundo, e de você eu vou fazer uma nova geração. Sabe o que Moisés disse? Senhor, não faça isso. Moisés conversou com Deus, irmão, intercedeu. Senhor, não faça isso, que as outras nações vão dizer que o Senhor nos tirou do Egito para nos matar no deserto. E aí Deus resolve não matar o povo, querido. E aí, querido, Moisés intercede a Deus pelo povo, e Deus diz: tá bom, Moisés, então eu vou com vocês. Só que Deus disse: Moisés, eu vou com vocês, mas eu vou enviar um anjo. Moisés disse: não, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. E Deus disse: não, Moisés, eu não vou com esse povo, porque esse povo é teimoso. Se eu for, eu vou exterminá-los. Aí Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for, eu não vou sair daqui. Arreda o meu pé daqui, vai ficar todo mundo aqui. Aí Deus disse: então tá bom, Moisés, a minha presença vai contigo para te fazer descansar. Aleluias. Olha o que Deus disse, irmão. Tá bom, Moisés, por causa da intercessão de um homem. Irmão, creia na sua intercessão pela sua casa,
Creia na tua intercessão pela tua família, pela tua esposa, pelo teu esposo, pelos teus filhos. Creia no poder da palavra, da intercessão. Ore ao Senhor. Moisés intercedeu por toda uma nação. Moisés podia dizer Deus, porque ele tinha muita intimidade com Deus, poderia dizer, tá bom, Senhor, então pode matar o povo, é um povo teimoso mesmo, eu estou aqui, eis-me aqui. Moisés disse, não, Senhor, é o teu povo, é o teu povo. E Deus disse, tá bom, Moisés, a minha presença vai contigo para te fazer descansar. Sabe, querido, por que a presença de Deus está conosco? Por que a presença de Deus está conosco? Para nos fazer descansar. E o descanso é completo em nossa vida, a segurança de que Deus está conosco. Moisés sabia da necessidade, Deus disse, eu vou mandar um anjo. Moisés disse, se o anjo for, eu não vou, só se o Senhor for. Tem gente que se contenta com o anjo, irmão. Tem gente que se contenta com a palavra, uma profecia. Tem gente que se contenta com um milagre. Tem gente que se contenta com qualquer outra coisa. Mas quem é de Deus só se contenta com a presença de Deus. Nada mais, nada menos do que a presença de Deus. E era a presença de Deus que Moisés queria. Se o Senhor não for, eu também não vou. Aleluias. Sabe por quê? Porque anjo não pode trazer descanso. Porque profecia não pode trazer descanso. Porque revelação não pode trazer descanso. Mas a presença de Deus traz o descanso para a nossa alma. Aleluias. Não se contente com nada mais, nada menos do que a presença de Deus. Só Ele pode sustentar a nossa alma, querido. Deus disse, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Se não for a presença de Deus, ou se não for pela presença de Deus, se não for com a presença de Deus, nada poderemos fazer, nada. Agora, a palavra que nós ouvimos aqui, as palavras que nós ouvimos aqui, ela precisa ser ativada pela fé. Porque não adianta eu e você ouvirmos a palavra, mas não ativarmos a palavra pela fé. A geração no deserto se perdeu porque a sua palavra, a palavra de Deus, entrava no ouvido e saía no outro. A geração no deserto se perdeu, não só pela incredulidade, mas pela desobediência e a teimosia diante do Senhor. Porque a palavra não foi misturada com a fé, para que ela pudesse fazer o efeito e ter o efeito eficaz no coração e na vida dos israelitas. E não é diferente na minha e na sua vida, querido. Olha o que Jeremias diz em 23, 29. Porventura, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, como um martelo que esmiuça a penha? O capítulo 4, versículo 7 de Hebreus diz, determina outra vez, um certo dia hoje, dizendo por Davi, depois de tanto tempo, como antes fora dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Sabe o que acontecia no deserto? Coração endurecido, coração de pedra, coração empedernido, onde a palavra não penetrava. Quantos hoje estão com coração de pedra, o coração endurecido, onde a palavra não pode entrar, onde a palavra não pode penetrar? Mas deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é como fogo, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Não há barreiras para a palavra do Senhor, não há barreiras onde a palavra de Deus pare. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha, que quebra todo endurecimento de coração. Ele vai dizer que Josué levou o povo para o descanso físico. Ele faz menção de Davi, e Davi nós sabemos aqui, quando o escritor aos Hebreus está falando de Davi, ele quer mencionar a Jesus. Porque Davi também entrou no repouso de Deus e levou o povo para o repouso de Deus. Só quando nós ouvimos Jesus entrando de cidade em cidade, aldeia em aldeia, entrando em Jericó, de repente ele está caminhando, uma grande multidão com ele, e ele escuta um cego gritando bem alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Jesus parou na hora, querido, porque Bartimeu acionou Davi, e Jesus vem de Davi. Jesus, ele vem da geração de Davi, e o escritor está falando de Davi, fazendo menção a Jesus. E todos aqueles que chamaram Jesus de filho de Davi, Jesus parou para atendê-los. Porque quem chama Jesus de filho de Davi, querido, entra no descanso de Deus. Bartimeu naquele dia pôde descansar no Senhor. Começou a ver, começou a presenciar a vida. Os seus olhos foram abertos para a glória de Deus.
Aleluias, porque Davi entendeu o descanso do Senhor. Nós nos lemos sobre eles. Descansa no Senhor e faz o bem. Espera, pois, no Senhor. E Jesus vem da genealogia, vem da raiz de Davi. Ele é chamado a raiz de Davi, a estrela resplandecente da manhã. O escritor vai dizer, vai mencionar Davi na história, vai mencionar Moisés na história, Josué na história, mas vai nos convidar para entrarmos no descanso real, que é a própria presença de Deus. Aleluias. Oh, glórias a Deus. O dia do descanso, querido, não é amanhã, não é mês que vem. Descanso é hoje. Assim como hoje era naquele dia, para eles naquele mesmo dia no deserto, ou naqueles mesmos dias no deserto, era o dia que se chama hoje. E o dia que se chama hoje é a oportunidade, é um momento favorável de entrarmos no descanso. É um momento favorável de estarmos na sua presença, e nós nos esforçamos para isso. Por isso que ele diz que nós nos esforçar para entrar no descanso do Senhor. Essa palavra esforçar aqui fala de diligência, fala de dedicação, fala de busca, fala da minha parte, da sua parte, como um zelo, como um esforço diligente, uma busca por isso, em viver esse propósito. Em 2 de Pedro, versículo 1 e 10 diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. A piedade e a espiritualidade precisam ser nutridas. Se eu e você não nutrirmos a piedade e a nossa espiritualidade, querido, elas vão passar fome. E quando um homem e uma mulher deixam de ser piedoso, deixa de ser espiritual, ele passa a ser carnal. E quando nós não nutrimos a nossa piedade, a nossa bondade em Deus, quando nós não nutrimos a nossa espiritualidade, quando não somos espirituais, nós somos carnais. E a carne, irmão, ela tem fome. Assim como o espírito e a alma têm fome de Deus, a carne tem fome do mundo. A carne tem fome das paixões, dos desejos. Se nós não nutrirmos a nossa piedade e espiritualidade, querido, nós vamos ficar com fome das coisas. E tem muita gente com fome das coisas. Tem muita gente com fome do mundo. Tem muita gente com fome dos prazeres, das paixões, porque não está nutrindo a sua espiritualidade, não está nutrindo o seu espírito, a sua alma na presença de Deus, não está nutrindo a sua piedade na presença de Deus. Deixa eu contar aqui um relato para você curtinho. Eu quero te aconselhar, na internet você encontra no YouTube talvez o filme, você encontra o filme O Peregrino, de John Bunyan, ou você pega o livro e leia. Eu quero contar um trechinho desse livro para você, que fala sobre a nossa caminhada cristã. Um certo trecho do livro diz assim: eu vi um sonho que chegavam a certo país, cuja atmosfera tendia naturalmente por deixar as pessoas sonolentas, se não tivesse acostumado. Ali, esperançoso começou a sentir-se muito embotado e sonolento. Por isso disse para cristão: estou ficando com tanto sono que quase não posso manter os olhos abertos. Deitemo-nos aqui e durmamos. De modo nenhum, disse o outro, a fim de que ao dormir nunca mais nos despertemos. Então o esperançoso retrucou: por que, meu irmão? O sono é doce para o homem que trabalha. Sentir-nos-emos mais refrigerados se dormimos um pouco. Cristão replicou: não, estás lembrado que um dos pastores ordenou que estivéssemos cuidado com a terra encantada? Ele quis dizer com isso que nunca deveríamos dormitar. Assim, pois, esperançoso responde: reconheço que estou em falta. Se eu estivesse aqui sozinho, teria dormido e correria o perigo de morrer. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5:6. É só uma pequena ilustração, querido, que ele diz que ele foi para uma terra encantada. Veja o mundo como uma terra encantada. Mas o esperançoso aqui, retratado como uma pessoa, ele queria dormir. E o cristão alertou para ele: não durma, porque se você dormir, você pode correr o risco de você não acordar. E qual que é o sentido espiritual para mim e para você? Nós não podemos dormir nesse mundo, querido, porque se nós dormirmos no espírito, nós corremos o risco de não acordar mais. Eu e você devemos estar ligados, sóbrios, atentos, diligentes na presença de Deus, acionados pelo Espírito de Deus. Agora a palavra de Deus, querido, é tão poderosa
E eu quero mostrar para você até onde a palavra de Deus vai nessa noite. Acompanha comigo aí, Hebreus 4, 12 e 13. Olha o que o Senhor disse aí. O versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois fios, vai até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Há duas coisas aqui: a palavra de Deus é viva e eficaz. A Bíblia diz que a palavra do Senhor vai entre a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, para discernir as intenções e os pensamentos, intenções e pensamentos. Ele examina o nosso interior, a palavra de Deus. E eu quero colocar a palavra de Deus aqui como o próprio Cristo encarnado, porque Jesus, antes de vir para a terra, ele era a palavra viva no céu, o verbo de Deus. João vai dizer isso, capítulo 1 de João, o Evangelho de João, capítulo 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus é a palavra de Deus. Apocalipse 19, 13, a última parte do verso diz: e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Jesus é a palavra viva, o verbo encarnado, o poder, a palavra. Ele é a palavra. O Salmo 139 diz o seguinte, versículo 1 ao 4: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda uma palavra alguma na minha língua, eis que logo, Senhor, tudo conheces. Para onde me irei do teu espírito? Para onde me fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu lá estás. Se fizer ao inferno a minha carne, a minha cama, eis que ali tu estás também. Se disserdes de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Jesus, em João 21, 17, ele está falando com Pedro, depois da ressurreição. Lembra que Pedro tinha negado Jesus, próximo à sua morte na cruz. E agora Jesus aparece para Pedro, João 21, 17. E Jesus pergunta assim para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro diz: Senhor, eu te amo. Pedro, tu me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta, eu te amo, Jesus. Pedro, tu me ama? Aí Pedro não aguenta mais, irmão. De tanto Jesus perguntar a Pedro: tu me ama? Pedro vai dizer assim: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Pedro reconhece que Jesus sabe tudo, querido. Mas Jesus estava perguntando para ele porque ele queria ouvir da boca de Pedro que ele o amava. Mas Jesus sabe de tudo. Ele conhece os nossos corações e as nossas intenções. Há vários versículos que eu podia ler para vocês aqui nessa noite. Por exemplo, Marcos 2,8. Jesus imediatamente percebeu em seu espírito o que eles queriam fazer. Jesus, entretanto, tendo pleno discernimento do que estavam pensando, questionou-os. Há várias passagens que Jesus sondava os corações, ouvia as mentes, sentia os corações. Jesus sabe tudo. Jesus é a palavra de Deus. Ele sabe todas as coisas que passam dentro do nosso interior. Ah, querido, em tempo real. Agora mesmo Ele sabe o que está passando no seu coração. Agora mesmo Ele sabe o que está passando na sua mente. Agora mesmo, através do seu espírito, Ele está prescrutando a sua alma. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece os nossos corações. A palavra de Deus, Ele é a palavra de Deus. A palavra de Deus, querido, revela a incredulidade e revela a desobediência. A palavra de Deus revela a falta de fé, a falta de discernimento. Nada pode ficar escondido aos olhos de Deus. Nada. Nada pode ficar oculto aos olhos do Senhor. Nada.
A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus pode trazer vida ou ela pode condenar. Ela pode trazer vida ou ela pode matar. Ela é uma espada de dois fios que vai entre juntas e medulas e até a divisão da alma. Não temos como escapar da palavra de Deus. Sabe, querido, se Deus fez uma promessa para você, deixa eu te falar, apegue-se a ela, porque foi a palavra de Deus que a fez. Se Ele proferiu alguma advertência a você, tome cuidado, fique atento à voz de Deus, porque é a palavra de Deus. Eu quero mostrar para você que a palavra de Deus tem poder nessa noite para dividir a sua alma e o seu espírito, as suas juntas e as suas medulas. O propósito do corte da palavra é separar a sua alma do seu espírito. Misericórdia, pastor, por que Deus vai fazer isso? Por que Deus vai separar o meu espírito da minha alma? Tem um propósito fundamental, porque a palavra de Deus faz isso. Ela separa juntas e medulas, a alma do espírito, e há um propósito pela qual Deus faz isso. Ela é cortante para fazer isso, ela é afiada para fazer isso, ela é aguda para fazer isso, ela é penetrante para fazer isso. Sabe por quê, querido? Porque não há dureza que ela não possa penetrar, não há barreira que ela não possa entrar. A palavra de Deus pode fazer coisas extraordinárias em nosso espírito. Não há negligência que ela não possa identificar e condenar. Não há desvio que ela não possa repreender ou que ela não repreenda. Não há desobediência que ela não possa descobrir. Não há desobediência que ela não possa censurar eficaz e verazmente. Não há segredo que ela não possa descobrir. A palavra de Deus penetra todas as coisas. É como uma arma afiada de dois fios. No primeiro século da nossa era, os romanos tinham uma espada formidável, feita de bronze com fios extremamente cortantes dos dois lados. Se um soldado romano desse com uma espada daquela, querido, de modo certeiro um soldado, ele partia no meio, porque era uma espada poderosa. Agora imagina a espada de Deus, querido, sobre as nossas vidas. Se pode dividir juntas e medulas, se pode dividir alma e espírito, e há um fundamento pelo qual Ele quer fazer isso. Ela penetra todas as coisas, vai até o nosso coração, o nosso interior, o nosso caráter, e deixa claro, quem é obediente tem fé, e quem é desobediente e incrédulo. Diante da palavra, querido, ninguém pode desistir. Diante da palavra, ninguém pode ficar oculto. Revela quem pode entrar no descanso divino de Deus e quem vai perecer no deserto por causa da incredulidade. Por isso que o escritor aos Hebreus vai falar isso. Ela pode dividir alma e espírito, porque eles são do nosso interior, eles são do nosso coração. Ele sabe, querido. Aqui uma situação que eu quero dizer para você, querido. No Gênesis, no Éden, Adão era espírito, alma e corpo. Adão era plenamente espiritual, falava com Deus, caminhavam juntos no jardim, espírito, alma e corpo, não tinha pecado. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que todo o nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Adão, quando estava no Éden, era espírito, alma e corpo. A sua ordem espiritual era assim. Era um homem plenamente espiritual, de corpo e alma, um homem pleno. Mas quando Eva cai em transgressão, quando Adão cai em transgressão no pecado, essa ordem é alterada. Passa a viver, querido, corpo, alma e espírito. De um homem plenamente espiritual, agora torna-se um homem plenamente carnal. A ordem foi alterada. Sabe, querido, Adão no Éden não precisava da palavra de Deus. Tinha a palavra de Deus no Éden? Tinha a palavra de Deus no Éden? O homem precisava da palavra, ouvir a palavra para ter fé? Não precisava, porque ele já era plenamente espiritual, ele já compreendia, ele via a Deus. Só que agora nós não somos mais plenamente espirituais. Agora o que nos faz espirituais é a palavra, ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra. Agora o homem que era espírito, alma e corpo, uma ordem perfeita, por causa do pecado ele passou a viver corpo, alma e espírito. Percebe que a carne passa a dominar, as paixões passam a dominar, a vontade humana passa a dominar, o pecado passa a dominar.
E se tudo isso acontece, querido, há necessidade da palavra de Deus. Porque nós temos necessidade da palavra de Deus? Porque ela vai dividir a alma do espírito. A palavra de Deus vai colocar o espírito no lugar certo e a alma no lugar certo. Quem tem que mandar na sua vida, querido, é o Espírito de Deus. Quem tem que mandar em você é o seu espírito. É o espírito que deve predominar, não é a alma. Aí você diz: pastor, mas a minha alma é muito forte, eu não consigo dominar as minhas paixões, o meu corpo. Não, querido, a palavra de Deus está cortando nessa noite e dizendo para você que ela tem o poder para dividir a sua alma do seu espírito, colocar a sua alma no lugar dela e o espírito no lugar dele, para que você possa viver no descanso de Deus e viver na vontade de Deus. Porque sem a palavra de Deus, querido, sem a divisão que ela pode causar em nossas vidas, nós jamais viveremos o propósito de Deus. Agora, quando eu falo de divisão, querido, eu falo de uma divisão que une. Eu falo de uma divisão que dá certo. Porque nós sabemos que existe uma guerra interior todos os dias, uma guerra da nossa alma com o nosso espírito. E a Bíblia vai dizer isso: digo, porém, andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da vossa carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro. Façais o que quereis. Mas a espada de Deus, a palavra de Deus, divide a nossa alma do nosso espírito. Porque a nossa alma todo dia puxa o nosso espírito para a carne. A nossa alma todo dia quer fazer a vontade da carne e sufoca o espírito, fica acuado. Mas a palavra de Deus, como espada, traz a divisão, querido, para que o seu espírito possa ouvir a voz de Deus e a sua alma possa obedecer a voz do seu espírito na presença de Deus. A palavra de Deus tem poder para isso. Ela vai entre juntas e medulas. Sabe, junta é a parte da carne que une os nossos ossos. As juntas que une os ossos. Vai entre juntas e medulas, mas medula é o cerne do osso. Ela dissipa o osso e vai até o cerne do nosso ser. Ela vai até a nossa medula, vai até o interior do osso. Ou seja, como se não bastasse ir entre juntas e medulas, vai ao espírito e à alma, trazendo uma correção, trazendo uma restauração, colocando as coisas nos seus lugares, para que o propósito de Deus se cumpra, para que eu e você possamos viver no descanso do Senhor. Aleluias. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções. Ela é apta para discernir as nossas emoções. Ela é apta para discernir as nossas decisões. A palavra de Deus tem esse poder para nos colocar na ordem certa, para vivermos o propósito certo do Senhor. Deixa eu contar uma outra história para você. Certo homem foi hipnotizado, e nesse estado foi-lhe dito que ao despertar, tomaria um vaso de flores da janela e colocaria um sofá e se prostraria perante o mesmo por 3 vezes. Era um ato totalmente irracional. Ao despertar, segundo ele mesmo contou, eis o que sucedeu. Ao despertar, vi o vaso de flores ali e pensei que fazia frio, que seria bom que o vaso fosse encostado para que a plantinha não morresse. Portanto, embrulhei-o em um pano. Como o sofá estava perto da lareira, coloquei ali o vaso e me inclinei porque fiquei satisfeito comigo mesmo, por ter tido tão brilhante ideia. Isso mostra como o homem geralmente racionaliza os seus motivos, ocultando-os até mesmo a si próprio. O homem foi hipnotizado e fez conforme tudo aquilo que aquele o hipnotizara mandou, mas ele mesmo não sabia o que ele estava fazendo. Mas deixa eu falar para você, querido, a palavra de Deus nos dá o real discernimento dos nossos motivos. A palavra de Deus traz as realidades do nosso interior. Nada fica oculto diante da palavra de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes com aquele em quem nós devemos tratar. Todas as coisas. Não há criatura alguma encoberta. Fala da onisciência de Deus. Deus sabe de tudo. Por isso nós podemos nos esconder, querido, atrás das situações, atrás das coisas. Mas nós não podemos nos esconder diante da palavra, que vai entre juntas e medulas, espírito e alma. Ela sabe se a nossa lealdade a Cristo, preste atenção nisso. A palavra de Deus sabe se a nossa lealdade a Cristo é genuína ou não. Pondere sobre você mesmo nessa noite. Ela sabe se a nossa lealdade a Cristo é genuína ou não. Se é meramente formal, intelectual, institucional, a fim de agradar aos homens,
creem que devemos viver desse modo? Ou então se somos leais a Cristo desde o homem essencial, a alma, de maneira vital e espiritual? A palavra de Deus sabe se nós somos leais a Cristo verdadeiramente. Sabe, tem uma metáfora aqui que eu quero compartilhar com você. Diz o seguinte, primeiro uma frase de Robson diz o seguinte: o microscópio de Deus pode desvendar o mais minúsculo micróbio da dúvida e do pecado. Todas as coisas estão patentes diante do Senhor. E patentes aqui significa desnudar. Ele vê todas as coisas. Deixa eu contar para você aqui uma metáfora do sacrifício, uma ilustração. Primeiro, mata o animal. Depois, era despelado a fim de que o seu interior fosse visível. Cortado, os seus órgãos internos fossem vistos. Cuidadosamente inspecionado pelo sacerdote para certificar que era animal perfeito. Então era cortado em 2 pedaços, no lugar apropriado, e o golpe ia do nariz à cauda, deixando exposta a coluna vertebral. Desse modo, pois tudo estava patente aos olhos de Deus. Sabe o que aparecia quando eles cortavam o animal no meio? Aparecia a medula. E esse é o maior significado para mim e para você, querido, que a palavra de Deus vai nos lugares mais íntimos da nossa alma. Para que Deus possa fazer alguma coisa a nosso respeito, nós precisamos estar nessa condição, ouvindo a palavra de Deus e permitir que a palavra de Deus possa promover em nós o seu sobrenatural. Irmão, não há espaço para desobediência, não há espaço para teimosia, não há espaço para incredulidade. Deixe a palavra de Deus fazer a obra na sua vida. Amém? Deixe a palavra de Deus dividir a alma do Espírito. Essa é a divisão que une, colocar o Espírito no lugar dele para adorar a... Jesus disse, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. O nosso Espírito sempre esteve pronto para adorar a Deus, mas muitas vezes a carne e alma quer nos levar para longe da presença de Deus. Muitas vezes a nossa alma e nosso corpo quer nos tirar do descanso do Senhor. Mas a palavra de Deus está aqui nessa noite para colocar a nossa vida no lugar e colocar o nosso espírito no lugar, nossa alma e o nosso corpo no lugar. Renda-se à palavra de Deus, renda-se a Jesus. Em João 6,68, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida. Jesus tinha colocado os seus discípulos à prova e muitos foram embora. Jesus se volta aos 12 e pergunta para eles: vocês querem ir embora também? Sabe por que aconteceu isso aí, irmão? Jesus tinha multiplicado o pão, e aí o povo comeu, se engraçou, todo mundo comeu. Aí Jesus revela: eu sou o pão da vida. Aí todo mundo ficou incrédulo diante dele. Ele é o pão, filho de José, de Maria? E aí Jesus faz a comparação: vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o verdadeiro pão, aquele que se alimenta de mim não morrerá. E aí todo mundo ficou incrédulo diante dele, uma multidão saiu, ficou os seus discípulos. Jesus perguntou para eles: e vocês querem se retirar também? Aí Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra da vida? Irmão, a palavra da vida, Jesus tem a palavra da vida. Pedro sabia disso. Nós vamos para onde? Nós vamos para quem, se só o Senhor tem a palavra da vida? Para quem nós iremos? Para onde nós iremos, se só Ele tem a palavra da vida? Deixa a palavra de Deus, querido, cortar a tua alma e o teu espírito. Deixa ela penetrar dentro de você, para que a vontade de Deus aconteça sobre a sua vida. Amém? Não resista ao corte da palavra do Senhor. Não endureça o seu coração, querido. Nós temos um exemplo da geração no deserto, que todos morreram porque se endureceram diante da presença de Deus. Quem endurece o seu coração tem a grande tendência de morrer espiritualmente dizendo. Quem negligencia a fé e o caminho do Senhor, a obra do Senhor, a carreira espiritual, tem a grande probabilidade de morrer. Fique atento à voz do Espírito Santo. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, estamos aqui diante do Senhor. Tu és o único caminho, verdade e vida. Estamos diante da palavra, Pai, que é o poder de Deus. Essa palavra que tem a condição de desnudar a nossa alma. Essa palavra que tem condições de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, para discernir os nossos pensamentos e intenções, para que a tua vontade esteja sobre a nossa vontade.
Assim se cumpra a tua palavra sobre a vida dos corações aqui presentes. Que ela não volte vazia, mas que ela produza o fruto para o qual ela foi enviada nessa noite, trazendo vida e restauração sobre cada coração, Pai, sobre cada família e cada lar. Nós cremos no poder da tua palavra. Senhor, nós exercemos fé nessa noite, para que ela seja ativa sobre nós, e nós possamos tomar posse das tuas promessas, vivendo no descanso do Senhor. Aleluias. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja abundantemente derramado sobre a sua vida. Você diz graças a Deus por Cristo e pelo Evangelho. Dê um abraço no seu irmão, a paz de Cristo para ele e para ela, no nome de Jesus.